Estou começando com esse vídeo uma série de 25 vídeos sobre Microsoft Blazor, o novo Single Page Application da Microsoft. A ideia é todo domingo e toda quarta-feira lançar um novo vídeo aqui no canal, demonstrando aspectos diferentes do Microsoft Blazor e criando aplicações reais. Também toda sexta-feira no meu blog técnico no Medium eu vou lançar um novo artigo sobre o assunto. Esse primeiro vídeo é focado especificamente na diferença entre Microsoft Blazor Client, WebAssembly e Microsoft Blazor Server. Existem prós e contras relacionados a esses dois tipos de template de projeto para Blazor. A gente vai discutir e demonstrar alguns aspectos desses dois tipos nesse vídeo especificamente, e no próximo vídeo, que vai ser lançado na quarta-feira, eu vou demonstrar com detalhes aspectos de componentização do Blazor, como criar componentes em cascata, como criar propriedades, como trabalhar com eventos dentro de componentes. Então, vamos criar aqui a nossa primeira aplicação Blazor. Se pesquisar aqui na criação do projeto template, ele vai aparecer o template de projeto disponível para a gente. Vou dar um nome aqui de Blazor Server YouTube Série. Existem dois tipos de projeto aqui, como eu falei, para ASP.NET Core 3.1, WebAssembly e Server App. Vou criar aqui Server App primeiro. Quando a gente acaba de criar, ele já cria uma estrutura de pastas para a gente, o template. Existem já alguns componentes padrão criados, como esse main layout aqui, que está referenciando um outro componente nave menu, e o componente nave menu que contém HTML e código C# para interagir e manipular o DOM, alguma característica desse componente. No Startup CS aqui tem adicionado nos serviços Add Server Side Blazor, e como o server side depende de SignAware, tem uma referência aqui para criar endpoints para o hub do Blazor em si. Se a gente rodar a aplicação, vai aparecer aqui o projeto padrão, que já vem com um template. Então tem um counter aqui, ação de botão. Se a gente der uma olhada aqui na aba Network, deixa eu dar um reload na aplicação. Dá para reparar aqui que ele carregou os arquivos da nossa aplicação e tem um arquivo aqui, blazor.server.js, que contém código que foi gerado pelo Blazor, não foi a gente que programou isso, e que permite fazer o gerenciamento, a comunicação com o server utilizando o SignAware. Se a gente der uma olhada aqui em algumas páginas Razor aqui, ou componentes, no server-side Blazor, a gente consegue fazer o debug aqui normalmente, como a gente fazia com ASP.NET MVC tradicional em controller, sem problema. E se você estiver fazendo comunicação com serviços externos ou estiver utilizando alguma biblioteca de outro projeto, você consegue fazer o debug normalmente. Então, o Blazor Server-Side basicamente é muito parecido com Razor Pages, mas ele possui a engine do Blazor intrínseca na sua criação. Vamos criar aqui o Blazor Client, que possui uma diferença, aí sim uma diferença relevante em relação a qualquer outra coisa que já existia na stack do ASP.NET. Vou escolher aqui Blazor WebAssembly App. Ele criou aqui.
E se a gente der uma olhada nos nossos arquivos, deixa eu só mostrar para vocês aqui também, para utilizar os templates para Blazor na versão 3.1, é importante instalar o template utilizando essa linha de comando. Eu vou deixar o link para essa página aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. Se a gente der uma olhada aqui na estrutura do projeto, tem uma página index aqui e nessa página está referenciado o Assembly, WebAssembly.js, porque é uma single page application, acontece exatamente igual a Angular, Vue.js, React. Então, a partir do momento que a navegação vem sendo feita na página, não existe um reload da página por completo. Se a gente der uma olhada aqui no Nav Menu, no Main Layout, é exatamente o que a gente tinha no Blazor Server Side. E aqui no Program CS a gente tem a referência aqui ao nosso componente principal App. Se a gente rodar a nossa aplicação, a gente vai perceber uma diferença relevante em relação a Blazor Server Side. Deixa eu rodar a aplicação aqui. Então fez o build da nossa aplicação, tá rodando, carregou e a aplicação é semelhante, idêntica, entre aspas, ao que a gente tinha no server side, mas se a gente der uma olhada na aba Network aqui do Inspection do Chrome, dá para perceber que o browser fez download das DLLs do projeto, ou seja, a nossa aplicação C# está rodando literalmente no browser, utilizando através de WebAssembly, que é esse arquivo blazor.wasm, que está aqui selecionado, e está aqui os demais arquivos que foram feitos downloads pela aplicação. Existe uma prós e contras em relação a esse tipo de aplicação, mas uma das principais vantagens é que dá para trabalhar offline. Eu vou estopar a aplicação aqui, dar um pause nela, e se a gente for no nosso componente counter aqui, ele continua funcionando. Vamos voltar para o nosso componente aqui. Então a gente continuou executando o código C#, mesmo a aplicação estando parada no servidor, e os componentes que dependem de dados do servidor ou dados externos, ele não funciona até que a gente faça que a aplicação volte a funcionar no servidor. Então essa é uma funcionalidade inovadora, porque a gente está rodando C# diretamente no browser e a aplicação funciona offline. Então, algumas vantagens relacionadas ao Blazor client-side: pode ser hospedado em qualquer lugar, literalmente. Então, você pode hospedar no GitHub Pages ou no Azure Blob Storage, porque o usuário vai fazer download da aplicação, funciona offline. Então, se a sua aplicação principalmente não depende de dados externos, e na maioria das páginas tem como você prover recursos offline, tem uma curva rápida de aprendizado em relação a single page application desenvolvida em Vue.js e Angular, porque basicamente o que você precisa saber é C#, não possui dependência de recursos de servidor. A partir do momento que você fez, o usuário fez download da aplicação, já vai funcionar perfeitamente todos os recursos. Desvantagens desse tipo de aplicação Blazor até o momento: então, tempo de download inicial, o browser faz download das DLLs, dependendo do tamanho da aplicação isso pode ser um problema. Limitar a capacidade do browser e da máquina do usuário. Então, a partir do momento que a aplicação C# está rodando no servidor, na máquina do usuário, depende a performance do desempenho da máquina do usuário.
Versões mais antigas de todos os navegadores não suportam WebAssembly. As ferramentas de debug são mais limitadas se comparado à versão server-side e ainda está em preview. Então a Microsoft vai lançar oficialmente, a expectativa é em maio de 2020. Blazor Server-Side depende totalmente de SignAware. Esse é o principal aspecto do Blazor Server-Side, na minha opinião. Principal vantagem, tempo de download inicial menor em relação ao client-side, porque o browser não faz download das DLLs e de arquivos extras. Ferramentas de debug são muito mais maduras e funcionais. Existe uma mais fácil integração com outros tipos de DLL, porque você está rodando tudo no servidor. Não tem problema de compatibilidade de navegadores, porque as DLLs não rodam no navegador, rodam no servidor. E é pronto para ser usado em produção, então já foi dado o aval da Microsoft, a oficialização de que pode ser utilizado em projetos de produção sem problema nenhum. Desvantagens do Blazor Server: ele é limitado pelas conexões simultâneas do SignAware, então se você tem uma aplicação com milhares de acessos simultâneos, isso pode ser um problema. Não funciona offline, assim como outros tipos de aplicação ASP.NET, mesmo comportamento. Difícil escalabilidade de cenários complexos, principalmente por causa do SignAware. Então, para você fazer o escalonamento de uma aplicação Blazor Server, você vai precisar ter múltiplos servidores e gerenciar muito bem a conexão WebSocket usando o SignAware. Esse foi o primeiro vídeo da série. Se você tiver alguma dúvida a respeito de prós e contras do Blazor Server e Client, você pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve no canal para acompanhar os demais vídeos que eu vou lançar toda quarta-feira e todo domingo. Quarta-feira, como eu já falei, vai ser sobre componentização. Até o próximo vídeo.